Fala, nação rubro-negra! O Flamengo em Foco tá no ar trazendo mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começar, já mete o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, isso ajuda demais e garante que você não perca nenhum lance, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. Agora bora direto para as notícias. Ninguém poderia imaginar que a madrugada desta terça-feira seria marcada pelo que muitos já chamam de a maior bomba da história recente do futebol mundial, uma informação tão impactante que atravessou fronteiras, derrubou servidores de redes sociais e transformou a internet em um campo de pura emoção. Cristiano Ronaldo, o astro português, capitão lendário, ícone máximo do esporte, teria finalmente acertado sua chegada ao Flamengo, e essa simples possibilidade, por si só, foi suficiente para desencadear uma revolução emocional entre torcedores, jornalistas, analistas e curiosos, todos completamente absorvidos pela pergunta que tomou conta do planeta: será mesmo que o maior jogador de sua geração decidiu vestir o manto rubro-negro? Nos bastidores, a movimentação começou de forma quase clandestina, como se fosse um segredo guardado a 7 chaves, conduzido por poucas pessoas e envolto em um silêncio absoluto, até que sinais discretos começaram a escapar, revelando que o Flamengo havia estruturado um projeto ousado, detalhado e surpreendentemente convincente, capaz de atrair o craque português, que sempre demonstrou uma atração especial pela paixão intensa do futebol sul-americano, especialmente pelo ambiente explosivo proporcionado pelos torcedores flamenguistas. Segundo fontes próximas ao staff do jogador, Cristiano Ronaldo vinha refletindo há meses sobre sua trajetória, sobre o peso de seus recordes, sobre a constante busca por novos desafios e, principalmente, sobre o desejo de encerrar sua carreira em um ambiente onde pudesse viver algo verdadeiramente único, diferente de tudo que já experimentou na Europa ou na Arábia Saudita. E foi justamente essa busca por algo monumental que teria aproximado o jogador do Flamengo, clube mundialmente conhecido por sua torcida arrebatadora, suas conquistas e sua capacidade de criar atmosferas que beiram o indescritível. Ao mesmo tempo, dentro do ninho do urubu, a sensação era de incredulidade mesclada com empolgação. Funcionários, jogadores e dirigentes tentavam manter discrição enquanto circulava a informação de que Cristiano Ronaldo estava realmente considerando o projeto rubro-negro. Um cenário que parecia tão fantasioso que muitos questionavam se era real ou apenas mais um eco exagerado do universo digital, mas a verdade é que, segundo relatos internos, reuniões foram realizadas, apresentações foram mostradas e propostas foram debatidas com uma seriedade que não deixava dúvidas. O Flamengo estava jogando alto, talvez mais alto do que jamais havia jogado. Enquanto o silêncio oficial persistia, a internet entrou em ebulição. Torcedores do Flamengo comemoravam como se já tivessem visto o jogador entrando em campo no Maracanã, enquanto torcedores rivais tentavam desacreditar a possibilidade, argumentando que seria algo impossível, mas nada disso foi suficiente para conter o turbilhão de teorias, análises e expectativas que tomaram conta das redes sociais, especialmente porque jornalistas influentes começaram a publicar pistas, frases enigmáticas e até áudios que sugeriam que a negociação estava mais avançada do que qualquer um poderia prever. Em Portugal, jornais tradicionais dedicaram manchetes inteiras à especulação, insistindo que Cristiano Ronaldo, apesar de continuar sendo um dos jogadores mais valorizados do planeta, estava disposto a abrir mão de parte de seu salário atual para viver uma experiência que o marcasse emocionalmente, e que a escolha pelo Flamengo não teria sido motivada apenas por aspectos financeiros, mas sim por um desejo pessoal de experimentar um tipo de paixão que só existe no futebol brasileiro, onde cada jogo é vivido como se fosse uma final e cada gol ecoa como um terremoto nas arquibancadas. Fontes ligadas à Gestifute, agência que representa o jogador, teriam afirmado que o projeto apresentado pelo Flamengo era único, monumental e irresistível, envolvendo não apenas marketing e projeção global, mas também propostas de participação em iniciativas sociais, campanhas internacionais e até ações conjuntas com marcas que desejavam associar seu nome ao impacto histórico que a chegada de Cristiano Ronaldo ao futebol brasileiro inevitavelmente geraria, provocando uma onda de repercussão capaz de mover cifras astronômicas. A torcida rubro-negra, por sua vez, abraçou a notícia como se fosse uma verdade absoluta. Em diferentes estados do Brasil, grupos se reuniram para cantar músicas com o nome do craque, fogos de artifício foram disparados,
Bandeirões foram estendidos e até ensaios de recepção no aeroporto começaram a ser organizados, enquanto memes, vídeos e montagens inundavam timelines com velocidade impressionante, alimentando uma expectativa coletiva raramente vista no país, como se o Brasil estivesse prestes a receber um evento comparável à chegada de um chefe de Estado ou de uma celebridade global. Especialistas em futebol analisaram com profundidade o impacto técnico que Cristiano Ronaldo teria no Flamengo, destacando sua impressionante forma física mesmo aos 40 anos, sua disciplina exemplar e seu faro goleador que se mantém intacto desde seus primeiros anos como profissional, ressaltando ainda que o clube carioca, com suas estruturas modernas, elenco qualificado e ambição contínua por títulos, poderia oferecer ao jogador um ambiente ideal para manter alto nível competitivo e escrever um dos capítulos mais surpreendentes da história do futebol. Outro ponto que chamou a atenção foi a suposta fala atribuída ao próprio Cristiano Ronaldo, em conversas privadas, afirmando que a atmosfera do Maracanã o fascinava desde jovem, que ele acompanhava vídeos da torcida rubro-negra e que sempre imaginou como seria atuar diante de um público tão vibrante, tão apaixonado e tão participativo, sentimentos que, segundo as fontes, teriam tocado o jogador e exercido um peso emocional relevante em sua possível decisão de encarar esse novo desafio. No cenário diplomático do futebol internacional, dirigentes da Saudi Pro League demonstraram surpresa e preocupação com a possibilidade, já que Cristiano Ronaldo era um dos pilares do projeto de expansão global do campeonato, atuando como embaixador e rosto principal da liga, e sua saída representaria um impacto significativo, não apenas esportivo, mas também midiático e comercial, o que fazia com que autoridades esportivas locais tentassem, a todo custo, entender se a negociação era real ou apenas especulação exagerada. A essa altura, a diretoria do Flamengo mantinha total silêncio, postura geralmente adotada em negociações sensíveis, mas para muitos especialistas isso era um sinal claro de que havia algo concreto em andamento, já que, em situações de boatos infundados, o clube costuma negar rapidamente qualquer informação para evitar desgaste e controle de narrativa, porém, desta vez, o silêncio persistia, e como dizem, às vezes o silêncio fala mais alto do que qualquer pronunciamento oficial. Especialistas em economia esportiva analisaram o possível impacto financeiro da contratação, afirmando que a chegada de Cristiano Ronaldo poderia gerar uma valorização imediata de marca, aumento exponencial no número de sócios torcedores, explosão na venda de camisas e crescimento massivo nas redes sociais do clube, que já é uma das maiores do mundo, tornando o Flamengo uma potência ainda maior e abrindo portas para patrocínios milionários em escala global. A essa altura, emissoras de TV brasileiras correram para reorganizar suas programações, preparando plantões especiais, transmissões emergenciais, mesas redondas e debates exclusivos, porque, independentemente de a história se confirmar ou não, a repercussão já era colossal, e o interesse público atingia níveis tão altos que ignorar o assunto seria um erro estratégico, especialmente quando o nome envolvido é Cristiano Ronaldo, um dos atletas mais populares e influentes do planeta. O ambiente esportivo, já naturalmente fervoroso, atingiu temperaturas altíssimas quando começaram a circular informações de que Cristiano Ronaldo teria pedido detalhes sobre a logística do Rio de Janeiro, como deslocamentos, segurança e infraestrutura familiar, o que para muitos foi interpretado como a prova definitiva de que a negociação estava realmente em estágio avançado, reforçando a ideia de que o craque português não apenas avaliava a oferta, mas já estudava sua adaptação ao novo país. Em entrevistas, ex-jogadores do Flamengo começaram a comentar a situação, alguns descrevendo a possibilidade como surreal, enquanto outros diziam que, no futebol, nada é impossível, especialmente quando se trata de um clube com a ambição e o poder de mobilização do Flamengo, que ao longo dos últimos anos consolidou-se como uma potência dentro e fora de campo, capaz de atrair investimentos, projetos e oportunidades antes impensáveis na América do Sul. Internamente, membros da diretoria rubro-negra teriam demonstrado confiança, afirmando, em conversas privadas, que estavam trabalhando em algo grandioso, sem negar explicitamente o nome de Cristiano Ronaldo, o que aumentou ainda mais o entusiasmo da torcida e fez com que muitos acreditassem que o anúncio poderia ocorrer a qualquer momento, talvez de forma inesperada, em um plantão explosivo de televisão ou até em um vídeo produzido pelo próprio clube. À medida que a repercussão alcançava níveis globais, veículos internacionais passaram a cobrir o caso com profundidade, comparando a possível transferência com outras bombas históricas do futebol,
E muitos especialistas afirmaram que a chegada de Cristiano Ronaldo ao Flamengo poderia ser um divisor de águas para o esporte mundial, influenciando mercados, competições e até a forma como clubes fora da Europa enxergam seu potencial de atração. Enquanto isso, o ambiente no Rio de Janeiro já parecia de celebração antecipada, bandeiras eram vendidas nas ruas, conversas se multiplicavam nos transportes públicos, e uma sensação coletiva de expectativa pairava no ar, como se todos estivessem prestes a testemunhar um momento inesquecível, algo que seria lembrado por décadas e contaria com o envolvimento direto de um dos maiores astros esportivos da história. A torcida organizada do Flamengo, por sua vez, começou a ensaiar novas músicas, preparando cantos personalizados para Cristiano Ronaldo, criando coreografias e planejando mosaicos gigantes, imaginando o jogador entrando em campo sob uma chuva de papel picado, fogos e cânticos ensurdecedores que fariam do Maracanã o cenário perfeito para uma estreia digna de uma lenda do futebol. Especialistas táticos discutiram como o treinador do Flamengo poderia adaptar o esquema para receber Cristiano Ronaldo, considerando sua experiência como centroavante, sua capacidade aérea, sua presença física imponente, seus movimentos característicos e sua habilidade de decidir partidas sozinho, e muitos afirmavam que sua presença transformaria completamente a forma de jogar do time, tornando-o ainda mais letal. Nos programas esportivos, imagens de arquivo do craque português eram exibidas repetidamente, mostrando gols históricos, comemorações marcantes e momentos icônicos, como forma de aumentar ainda mais a empolgação da audiência, que assistia atenta a cada detalhe, a cada frase, a cada rumor que pudesse indicar o desfecho da negociação, enquanto hashtags relacionadas ao Flamengo e a Cristiano Ronaldo dominavam as redes. Conforme a notícia se espalhava, personalidades brasileiras começaram a comentar o assunto, desde artistas até comediantes, passando por políticos, todos querendo dar sua opinião sobre a possível chegada do jogador ao Flamengo, algo que mostrava o tamanho da influência do clube e o impacto gigantesco que uma contratação desse nível teria no país, ultrapassando os limites do esporte e atingindo a cultura popular. Do outro lado do oceano, a imprensa europeia continuava perplexa com a possibilidade, debatendo não apenas os motivos da escolha, mas também os efeitos que isso teria no futebol mundial, afirmando que a ida de Cristiano Ronaldo ao Flamengo seria capaz de alterar dinâmicas estabelecidas há décadas, estimulando outros jogadores a considerarem o futebol sul-americano um destino viável e extremamente atraente. Em meio a toda essa euforia, algumas supostas pistas começaram a surgir, como curtidas em redes sociais, interações enigmáticas e até publicações com trechos de músicas brasileiras, que muitos acreditavam ser indiretas deixadas pelo próprio Cristiano Ronaldo ou por pessoas próximas a ele, gerando ainda mais especulação e alimentando a narrativa de que o acordo estava prestes a ser oficializado. Analistas de comunicação esportiva destacaram que o Flamengo, caso confirmasse a contratação, precisaria realizar um evento de apresentação sem precedentes, algo que superasse tudo o que já foi feito no país, e que poderia incluir shows, transmissões simultâneas internacionais, presença de autoridades e até participação de celebridades, transformando a chegada do craque em um espetáculo global. Em conversas informais, torcedores do Flamengo diziam que estavam vivendo o maior pré-anúncio da história, porque nunca antes uma contratação havia gerado tanta comoção antes mesmo de ser confirmada, e que, independentemente do resultado final, aquele momento já havia entrado para a história do clube, demonstrando a força da torcida e a capacidade do Flamengo de ocupar espaço central no protagonismo esportivo mundial. Entre as inúmeras teorias que circulavam, uma chamou a atenção, a de que Cristiano Ronaldo teria se encantado pela ideia de conquistar títulos do Brasil, especialmente a Copa Libertadores e o Mundial, competições que carregam um peso cultural imenso para os torcedores sul-americanos e que poderiam representar, para ele, o fechamento perfeito de um ciclo lendário no futebol, adicionando novos capítulos a uma carreira já repleta de glórias. A essa altura, parecia impossível frear o turbilhão de emoções que dominava o país. Jornais, rádios e televisões dedicavam horas inteiras ao assunto, enquanto torcedores contavam os minutos na esperança de que um vídeo oficial surgisse a qualquer momento, trazendo aquele tradicional "vem aí", seguido de imagens do craque português, algo que, caso acontecesse, certamente quebraria recordes de visualização e alcançaria milhões de pessoas em poucos minutos. E assim, diante de uma expectativa global que só fazia crescer, o mundo do futebol aguardava o desfecho dessa novela épica, enquanto milhões de pessoas seguravam o fôlego diante da possibilidade real de que Cristiano Ronaldo,
O maior artilheiro da história da seleção portuguesa, ícone de gerações, 5 vezes detentor da bola de ouro e um dos atletas mais lendários de todos os tempos, pudesse estar, naquele exato momento, prestes a vestir a camisa do Flamengo e transformar de maneira definitiva e irreversível os rumos do futebol brasileiro e mundial, escrevendo um capítulo que seria lembrado para sempre. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.